Começaram a valer hoje as novas regras do Pix para combater fraudes. A partir de agora, então, vai ser possível rastrear e devolver o dinheiro desviado para as vítimas de golpe. A nova medida busca reduzir o número de golpes digitais e facilitar a devolução do dinheiro às vítimas. Hoje, apenas 10% conseguem os valores de volta. O Luiz já caiu em vários golpes com Pix e transferências bancárias. No último, o prejuízo foi de R$3.000. Acreditando que estava fazendo acordo com a seguradora, fiz 2 pagamentos na época. Muita demora, o banco me mandou uma carta, né, dizendo que não foi possível rastrear esses valores do golpista, que realmente não tinha, a coisa estava zerada. Os bancos estão obrigados agora a bloquear todas as contas por onde circulou o dinheiro de um golpe via Pix. Segundo o Banco Central, isso facilita o rastreamento do dinheiro desviado e aumenta as chances de recuperá-lo. Antes só era possível bloquear o valor que estava na primeira conta usada pelo golpista. E geralmente ele usa várias contas de bancos diferentes para esconder o dinheiro. O Banco Central afirma que o novo sistema de segurança vai ajudar os bancos a identificar mais golpistas. A nova ferramenta só deve ser acionada em caso de fraude, suspeita de fraude ou erro entre instituições. Não pode ser usada no caso de Pix feito para um destinatário digitado por erro do usuário. O processo é bem simples, como você pode conferir lá no G1. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela, no alto à esquerda. Esse novo mecanismo especial de devolução, ou MED 2.0, dá um prazo de até 80 dias para o cliente contestar o Pix, o que pode ser feito pelo aplicativo do banco. As instituições financeiras terão 11 dias para devolver o dinheiro à vítima do golpe. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, declarou que está constantemente debatendo com o Banco Central melhorias para o sistema e que acredita que o MED 2.0 será um grande avanço para a prevenção e combate a golpes e fraudes. Quem responde pelo prejuízo do golpe do falso advogado? Você acreditou que estava falando com seu advogado e recebeu uma mensagem e fez o pagamento. Depois descobriu que era um golpe. E agora surge a pergunta que ninguém consegue responder com facilidade. Quem deve arcar com os prejuízos? A resposta não é simples. E, na maioria das vezes, não é aquela que as pessoas esperam. Porque o direito não trabalha com respostas prontas ou automáticas. Ele trabalha com responsabilidade. E, para entender isso, precisamos olhar um conceito central: a responsabilidade civil. Em linguagem simples, o direito vai tentar responder 3 perguntas. Houve um prejuízo? Alguém falhou? Essa falha causou dano a alguém? E é aqui que entra o ponto decisivo, o chamado nexo causal. Em termos simples, o nexo causal é a ligação entre a conduta e o prejuízo. Alguém fez algo, isso gerou algum dano. Se essa ligação não existe, não há responsabilidade. É isso mesmo que você ouviu. Vamos para a primeira situação. O advogado atua normalmente, o cliente recebe uma mensagem de um número estranho, o desconhecido, e realiza um pagamento sem confirmar a autenticidade da ligação, se partiu de um advogado verdadeiramente. Nesse cenário, a tendência jurídica é reconhecer a atuação de um terceiro fraudador. O prejuízo decorre de quem praticou o golpe e não da relação jurídica original. Agora imagine outra hipótese. O advogado utiliza canais informais, não orienta o cliente sobre os riscos de se manter uma comunicação digital e mantém uma comunicação que pode gerar dúvida. Aqui o cenário muda e a responsabilidade também, porque entra em discussão um elemento essencial do direito, o dever de cuidado. Em termos simples, é a obrigação de agir com o mínimo de atenção para evitar prejuízos previsíveis. E, no direito, a responsabilidade muitas vezes não nasce da ação,
mas da omissão. Terceira hipótese: o pagamento é realizado por meio de uma operação fora do padrão, sem qualquer alerta, sem bloqueio. Nesse contexto, pode surgir a discussão sobre a atuação da instituição financeira, especialmente sob a lógica do risco da atividade. Ou seja, quem exerce determinada atividade deve prever e reduzir os riscos inerentes a ela. No cenário 4, a culpa concorrente. Existe ainda um cenário mais complexo. Quando o prejuízo não decorre de um único fator, o cliente não verifica, o advogado não orienta e o sistema falha. Aqui o direito pode reconhecer a chamada culpa concorrente, ou seja, uma divisão de responsabilidades. Quem tem culpa? A instituição financeira, o advogado e o cliente. Todas essas situações podem ser compreendidas a partir de alguns princípios jurídicos. A boa-fé, que exige a lealdade nas relações. O dever de cuidado, que impõe a atenção mínima. E, acima de tudo, o nexo causal. Porque o direito não pergunta apenas quem sofreu o prejuízo. Ele pergunta algo muito mais profundo. Quem contribuiu de forma juridicamente relevante para que esse prejuízo acontecesse? Sem essa ligação, não existe responsabilidade. O golpe do falso advogado revela um problema típico da era digital. O dano nasce fora da relação jurídica, mas atinge diretamente essa relação. Isso desafia uma ideia clássica do direito e de que é sempre fácil identificar quem deve responder, e às vezes não é. E é exatamente por isso que a análise precisa ser feita com cuidado. Bom, se você passou por uma situação como essa, é importante buscar orientação jurídica para a análise do caso concreto, porque, como vimos, a responsabilidade depende das circunstâncias específicas de cada situação. Eu sou Maximiliano Souza.